A gente vai para o capítulo 7. Quem quer começar a ler? Luiz? Luiz Felipe não quer ler, não? Tô no celular, homem. Dá pra ouvir Não, não. perfeitamente, pode ler. Oxi. Tava falando do tamanho da letra. Eu posso ler, João? É assim. Por favor, sim. Ai, valeu, Cintia. Vamos lá. Tokuda-san, mestre Soto Zen, costuma dizer: sem esforço não há progresso. Mas com esforço também não há progresso. Qual é a saída? Adianta fazer força contra a prisão? É pela força que nos libertamos? Se fosse pela força, a iluminação seria construída, não seria natural, seria algo composto. Portanto, seria impermanente e dependeria da força constante para se manter. Mas a verdadeira iluminação é natural, surge de si mesma, não é artificial e não precisa de sustentação. Por outro lado, se nenhum esforço é feito, segue-se naturalmente o rumo kármico, os condicionamentos e as obstruções. Desse ponto de vista, parece necessário grande energia e grande esforço para subjugar as tendências arraigadas. Uma ideia muito comum é que meditação seria o não pensar. Mestre Dogen, discípulo do grande mestre Zen chinês, Tendo Nyojo, introdutor da tradição Soto Zen no Japão, evita essa noção. Ele afirma que, quando se senta em zazen, em meditação, faça isso sem nenhum objetivo. Pratica-se o pensar, além de pensar e não pensar. Coluna ereta, olhos abertos, mãos juntas, língua contra o céu da boca, dentes cerrados, perna na posição de lótus ou meio lótus, mente aberta, serena, corpo sem tensão, respiração abdominal. Pensando além do não pensar, do pensar e do não pensar. Sala silenciosa, a luz começa a filtrar pela janela, os pássaros iniciam as primeiras recitações da madrugada. Surgem os pensamentos. A mente sonha, esvoaça. A mente vê que a mente sonha e interrompe o sonho. Nova distração, novo sonho, nova interrupção. A mente luta contra a mente. Quem vencerá? As duas têm igual força. Aliás, não existem duas. A mente é una. Apenas simula ser duas. Se o espírito é de luta, a mente está lutando contra si mesma. Só um ponto, assim, quando vocês leem iluminação, entendam sempre lucidez, entendam sempre compreensão da fonte. Pra vocês não criarem uma ideia de iluminação como se fosse um estado ou outro. Sempre entendam a iluminação como exercício de reconhecimento de que sou fonte, de que participo da fonte. Ok. Ops. Pode seguir, sim. Devemos lembrar-nos sempre de que é a nossa atitude que deixa as marcas kármicas ou que nos liberta. Se para banirmos periodicamente os sonhos, geramos uma atitude guerreira e hostil, lutando contra a nossa própria mente, o que resultará da nossa prática? Marcas kármicas de hostilidade, dureza e intolerância. Se não podemos agir com serenidade, nem perante nossa mente, quem dirá contra outras pessoas? Dessa maneira, teremos com os outros a tendência de usar os mesmos métodos que usamos conosco. Nos tornaremos implacáveis, duros, hostis, impacientes, descrentes,
e iremos manifestar rigidez e intolerância. Em primeiro lugar, é preciso paciência. Em segundo, paciência. Em terceiro, nada. Em quarto, paciência. Brinca o mestre Tokuda falando aos iniciantes no Zen. Então vejam só, a gente está exatamente continuando, né, um pouco as conversas que a gente já vem tendo. A mente, se você não direciona o que ela, para onde ela vai ver, você vai estar refém do que a vida, ou melhor, do que os seus padrões permitem que você veja. A menor alteração do seu padrão interno gera uma pequena mudança no padrão externo. Então, quanto mais a gente se dedica a compreender a natureza da mente, mais a gente compreende a natureza dos fenômenos, a natureza das aparências e consegue fluir com mais facilidade, tanto diante dos obstáculos quanto das facilidades. Então, nesse sentido, não há o esforço há, porque você precisa direcionar, você precisa dizer o que você quer, mas, por outro lado, você já é. Então, já está tudo aqui. Então, essas duas compreensões, que tipo, para onde vai o meu desejo, é muito importante. A compreensão causal do karma, como a gente vem falando, né? Karma como continuidade. Se você trata sua mente com hostilidade, dureza e intolerância, você vai, de uma forma ou de outra, tratar os outros com hostilidade, dureza e intolerância. Então, essa é como se fosse uma brincadeira, né? É como se fosse um cuidado, assim. A forma como você olha para você é a forma como você vai olhar para o mundo. Muito importante entender isso. São os rastros que você vai deixar para os outros, para sua família, para todos os seres. Então, vamos lá? Pode seguir, sim. A meditação pode ser uma prática individual ou em grupo. A prática conjunta é muito estimulante. Cria-se uma energia coletiva que ajuda a sustentar a prática individual. Praticar sozinho requer grande maturidade. Não é recomendável no início, pois a pessoa pode ser facilmente levada a algum tipo de fantasia criada por sua mente kármica, com a geração de resultados falsos e instáveis. Em grupo, a criação de artificialidade é mais difícil. Conversa-se sobre a prática. Há praticantes mais antigos que podem ajudar e não se cria mundos particulares com tanta facilidade. A prática de sentar diretamente, sem preparação prévia e sem etapas preliminares, tem seus riscos. Mesmo no caso do iniciante, a mente adquire uma real capacidade de se concentrar, de focar imagens e temas. Porém, esses temas focados de forma condicionada pode-se ampliar a prisão kármica, porque é justamente o focar condicionado que cria e sustenta a mente kármica. A mente kármica, em seus aspectos mais profundos, pode enganar o praticante e tornar sua prisão maior e mais efetiva. Então, o grande ponto, assim, o problema todo quando a gente se isola é que a gente só tem o eu para lidar com ele, né? A gente não tem as relações. Então, eventualmente, eu acho que eu me iluminei sozinho. Eu acho isso, eu acho aquilo. Eu já acompanhei algumas pessoas assim, que elas, isoladas, elas achavam que elas estavam iluminadas. E elas já tinham entendido tudo. Muito interessante. Mas na conversa com elas, eu percebia que elas não estavam muito bem. Então, a gente sempre tem que se expor às relações. A gente sempre tem que se expor aos outros. Sempre, sempre. Eles são o nosso maior termômetro. Nosso maior termômetro. Pode seguir. No budismo tibetano, existem as preliminares. São atividades de meditação conduzida por visualizações, recitações e prostrações que têm a função de preparar a mente para a importante etapa de se defrontar silenciosamente consigo mesmo. Na fase de aprofundamento, torna-se indispensável o auxílio de um mestre ou de um professor do Dharma e de suas instruções preciosas. O que a gente faz aqui, basicamente, é uma prática
de preliminar, né? A gente está preparando a mente o tempo inteiro. Algumas práticas são práticas preparatórias, outras práticas já abordam diretamente o ponto último, né? A compreensão de quem você é. Enquanto você não consegue entender quem você é importante a gente fazer as práticas preliminares. Sempre é importante fazer as práticas preliminares porque elas já são muito profundas em si mesmas, já são o próprio exercício em si mesmo. Seguir. Pode ser também que o budismo não seja o caminho mais adequado para a pessoa. Sua Santidade, o quarto Dalai Lama, sempre repete que todas as religiões são indispensáveis e conduzem ao mesmo fim comum, a liberdade. E cada um deveria ter a sua própria prática pessoal, individual e adaptada às suas características específicas. A gente às vezes tem a impressão de que o outro deveria fazer tal coisa, o outro deveria ser budista. A gente nem realiza a nossa prática e ainda quer que o outro realize, né? Então a gente devia baixar um pouco a bola e tentar entender que o outro precisa de alguém que entre em contato com o mundo dele, alguém que converse com ele no mundo dele, ou que diga sim ou que diga não. Mas assim, não adianta eu projetar minhas emoções sobre as pessoas, porque isso vai dar errado. Sempre dá errado. Quem quer ler depois de sim, continuar a leitura? Posso ler, João? Por favor. Paciência. O esforço correto e sábio, tanto, também é indispensável. Saber usá-lo é uma grande qualidade. No Sutra do Diamante, Prajnaparamita, ao Virya Paramita, que aborda o esforço e a energia no caminho. A habilidade de conduzir adequadamente o esforço é uma das 6 lições descritas no Sutra. Essa qualidade é a perseverança no caminho, o esforço paciente, a energia paciente, o movimento sem agressão, a continuidade, o não esmorecimento na busca da iluminação para benefício de todos os seres. A mente distraiu-se, esvoaçou, veio o sonho novamente. De modo gentil e delicado, a mente é retirada do jogo ilusório, tantas vezes quantas forem necessárias. Sem irritação, sem canso, sem luta, sem desânimo, sem julgamento, sem acusação, sem diagnóstico e teorias. A mente é apenas trazida de volta, quantas vezes forem necessárias. Essa paciência é absolutamente central na prática. Sem isso, podem-se contar os dias até o praticante descrente, exausto e confuso, abandonar a meditação. Então vejam só. Qual é o esforço? O esforço é da mesma forma como se você fosse fazer um exercício numa academia. É preciso movimentar aquele músculo, né? Se você não vai movimentar o músculo de um jeito errado, você tem que movimentar o músculo da forma correta. Você fazer yoga é a mesma coisa. Quer dizer, você precisa apenas posicionar sua mente ali. Esse é o exercício. Não tem nenhum lugar para ser. Você vai treinar aquele exercício. Então, assim, treina aquilo, só isso. Depois treina outra coisa. Depois treina outra coisa. Mas não é pra gente achar que é algo, né, do tipo, que a gente vai buscar uma perfeição. Não, a gente vai fazer o exercício. Eu não vou fazer exercício dizendo, eu não consigo levantar 20 quilos, só consigo levantar 2,5. Imagina. Como eu queria levantar 20, eu só levanto 2. Não existe isso. Você precisa saber assim, olha, que ótimo, esses são os meus 2,5. Eu vou levantar 2,5. Estou muito feliz por isso. Você não precisa de acusação, de avaliação, julgamento, né, para você meditar, é um oferecimento, você está oferecendo algo para os outros. Você está oferecendo algo para você. Então, não é para ser nada, não é para ser budista, não é um exercício de liberdade, só isso. Respira isso. Não tem mais nada, não vai ganhar nenhum distintivo, não vai ganhar nenhum carimbo. Pode relaxar, nenhum certificado.
É só processo de cuidado seu com você, um oferecimento seu para o mundo. Só isso. Isso é meditação. Pode seguir, Massinha. Ops, tá mudando. Tá mudo? Examinando a paciência, vemos que se trata, na verdade, de não impaciência. Nosso estado natural é infinitamente paciente e impessoal. A impaciência é somente dividida pelos propósitos e objetivos definidos no espaço e no tempo. A mais paciente das pessoas precisar concluir uma tarefa em um curto período de tempo sem a possibilidade de falhar, tendo aceito esse quadro mental, tenderá a usar energia e rispidez para afastar todo tipo de desvio que se interpuser. Isso é impaciência. Repete isso aí, Massinha, por favor. Todo o parágrafo? A mais impaciente das pessoas. A mais paciente das pessoas. A mais paciente das pessoas, quando precisar concluir uma tarefa em um curto período de tempo, sem a habilidade de falhar, tendo aceito esse quadro mental, tenderá a usar energia e rispidez para afastar todo tipo de desvio que se interpuser. Isso é impaciência. Quer dizer, vejam só, sempre que você tiver uma tarefa em um curto período de tempo, sem a possibilidade de falhar, você vai ter impaciência. Qualquer pessoa tem impaciência. Porque tem algo que tem que ser feito. E eu preciso cumprir aquilo. Então é muito importante a gente saber quais são as metas, quais são as tarefas que a gente quer exercer na vida. Algumas, de fato, elas vão precisar passar por isso. Mas não precisa que a minha vida toda seja a impressão de que as coisas são para ontem e de que eu não posso falhar. Não dá. Não dá. Ninguém vive assim. A gente vai sofrer muito assim. A gente precisa ser capaz de dizer, não, eu posso falhar. Não, não precisa ser para ontem. Eu posso relaxar. Sem relaxamento, gente, não passa. Não vai. A mente ansiosa, a mente que está buscando alguma coisa, ela não consegue. Porque é um desnudar, é um soltar. Não é uma força que você vai desencadear. Não é isso. Então a gente precisa ter essa ginga, esse jogo suave com a gente, sabe? Ser capaz de dançar um pouco com a gente. Né? Ser capaz de reconhecer as nossas falhas mesmo. Poxa, eu não consegui, desculpa. Perdão. E ser capaz de continuar o jogo, assim, continuar dançando. Para trazer benefício aos seres. Nenhuma. Né? Algumas coisas sim, você precisa de pouco tempo, isso tem que fazer rápido. Mas a vida toda, não pensa isso. Usa uma visão generosa com a tua vida. Pode seguir. Paciência é não impaciência. O estado natural, a não perturbação. A impaciência precisa de causas. Sem elas, simplesmente desaparece. A paciência não é criada, é uma base já existente. Desaparecendo a paciência retorna. É como o espaço. Retirando-se os objetos, ele surge sem precisar ser criado. Paciência não é tolerância. Tolerância significa a capacidade de suportar o peso, a dor, a desgraça e etc. É algo facilmente pessoalizável, sendo aparentemente correto dizer, eu aguento, sou tolerante, sou paciente. A paciência genuína é apenas não impaciência. A paciência é a prática da iluminação. Quando os aspectos de sofrimento, impermanência e separatividade estão desenraizados, a impaciência não surge, simplesmente porque não existem as causas que a fariam surgir. O que a Luma está falando sobre paciência? A Luma está dizendo que paciência é o estado aberto criativo. Quanto mais a gente familiariza com esse espaço aberto e criativo, mais a gente tem chance de entender que tudo pode surgir desse espaço aberto e criativo. Então, não tenho por que me opor, ou me culpar, ou criticar o espaço aberto e criativo. Ele não tem, ele é inimputável. Eu preciso só ser capaz de entender, eu sou espaço aberto e criativo. Tudo bem minha carência, tudo bem minha raiva, tudo bem meu apego.
eu entendo vocês, mas eu sou espaço aberto. Aí eu vou assentar a energia nesse espaço aberto. Vou assentar o eu nesse espaço aberto. Eu vou dizer assim, ok, sempre fui espaço aberto, tudo na minha vida foi espaço aberto, tudo que eu ouço é espaço aberto, tudo que eu vejo é espaço aberto, tudo que eu vendo da minha voz é espaço aberto. Não há outra coisa, não há outro chão, a não ser esse espaço aberto. Então, por isso que paciência é a própria iluminação. É esse exercício. Não é tolerância. Não é o eu que tolera algo de alguém. Não. É uma base espaçosa que se oferece, se exercita para o mundo. Essa base espaçosa nos é inerente. Melhor, ela é explícita em nós. Porque esse corpo, ele se moveu do espaço. Ele junto, ele é espaço. E ao final, ele continuará sendo espaço. Só isso. Você sempre foi o espaço criativo, tudo ao seu redor sempre foi o espaço aberto criativo. Por isso, relaxe. Não tem outra coisa para fazer a não ser reconhecer isso. Ok, pode continuar, mocinha. No Sutra do Diamante, a terceira perfeição é Kshanti Paramita. Shanti. Paramita da humildade da príncipe. Nesse sutra, o Buda Sakyamuni conta que numa vida havia sido atacado, retalhado e morto pelo príncipe Kalinga. Em nenhum instante de seu sofrimento, Buda oposição, hostilidade, ou pensou em termos de eu, ele, minha alma, alma universal. Se durante meu sofrimento eu tivesse alimentado quaisquer dessas ideias arbitrárias, inevitavelmente teria caído em impaciência e ódio, disse o Buda. Olha só, gente, o que está dizendo aí? Que o eu, enquanto você usar o eu como referência, você vai ter impaciência e ódio. Porque o eu lhe quer se afirmar, se movimentar, ser visto e ser defendido. Se proteger. Sempre. O príncipe Kalinga é a própria vida. Ela vem para cortar o eu. Então, assim, na nossa vida é a mesma coisa. Quando você for capaz de soltar o eu e ser capaz de reconhecer que você é espaço, então você realiza Prajna Paramita. Não há sofrimento, a origem do sofrimento, nem fim do sofrimento, nem caminho, nem sabedoria. Porque você é espaço. Quando a gente não realiza isso, a gente está refém de um eu que vai se debater enquanto a vida vem com seus bisturis do príncipe Kalinga. É bom a gente entender isso. Algumas coisas são urgentes de serem entendidas. Essa é uma delas. Embora com isso eu não queira causar nenhuma ansiedade. Por favor, pode continuar, Massinha. Conta-se também que Nagarjuna, grande mestre budista indiano, criador da escola Madhyamika, foi encontrado feio e agonizante por seus discípulos. Quem foi? Onde expressou? Perguntaram eles. Nagarjuna respondeu, foi meu karma. Não ficou impaciente, não teve ódio. Errou com seu silêncio uma atitude sangrenta que poderia não ter fim. O que vemos ao examinar a mente sutil, que sem luta, sem repressão e sem paciência persevera na atenção, retoma a meditação e se ajusta na posição novamente sempre que necessário. Vê a instrução de um mérito capaz de identificar imediatamente a operação das distrações mentais baseadas em obstruções e no surgir do karma, e que nos permite não dar sequência ao fluxo mental derivado. Esse mérito permitirá a liberdade em meio ao mundo convencional, ou seja, permitirá a ação não obstruída em meio ao samsara. Permitirá socorrer os seres em meio a seus sonhos e atuar nos sonhos do samsara sem dar realidade a eles. Então veja só, essa construção sutil, né, como está dizendo,
capaz de identificar imediatamente a operação das discriminações mentais baseada em obstruções e no surgir do karma, né? A gente vai percebendo o surgimento dos nossos padrões, dos nossos encostos. Tá vendo? Isso aqui é uma forma de olhar, é uma forma de falar sobre isso. Eu estou repetindo isso há muito tempo. O mundo não é isso necessariamente, mas eu insisto em olhar dessa forma, né? Então você começa a ter um olhar sutil sobre você mesma. Quando a gente faz a prática de shamatha, mesma coisa. A gente começa a perceber, ó, que tem quando você está dentro da inspiração de corpo inteiro ampliando e dentro da expiração de corpo inteiro relaxando, há satisfação e não há pensamentos. É um estado particular. Então, é possível habitar outras energias, outras formas de sentir, outras formas de ser, que não passam pelo eu. Tudo isso, todos esses exercícios que a gente está fazendo, são construção de mérito, construção de novas habilidades, novas percepções, né? Quando a prática de metabhavana também, aprender a abençoar, prática dos lungs, aprender a sentir que há energia em você, a prática do amor, perceber que você está em comunicação o tempo inteiro com todos os seres, você nunca está só, sempre está recebendo, sempre está oferecendo. Então a gente começa a construir essa casa, construir esse caminho, né? Novos referenciais para ser. Ok. Por favor, Marcinha. Como o esforço e a ciência tornaram isso possível? O esforço, Virya, manifestou-se na permanente disposição em continuar sem esmorecimento, aconteça o que acontecer, dia após dia, pensamento após pensamento. A paciência por si brotou ao se esperar a porta da iluminação abrir-se por si mesmo, ao confiar em que queria por si, evitando o erro de tomar a iluminação como ajustar-se a algo. Sabendo que a iluminação já está aqui. Esse é o ponto todo. Né? Já está aqui. É o mantra. Já está aqui, já está aqui, já está aqui. Já tá aqui. Pode seguir. Forçar tem como base mental a atitude de que se sabe em que se deve chegar. De que se sabe em que se deve chegar. É uma atitude útil no nível dos fenômenos condicionados. Mas a iluminação não é um fenômeno condicionado. Portanto, a iluminação é inteiramente misteriosa à mente que opera de modo condicionado. A mente do esforço condicionado, do forçar, do lutar, nada pode fazer para atingir a iluminação. A iluminação é uma flor que desabrocha. De nada adianta tentar abrir as pétalas de uma flor para fazê-la desabrochar. Isso apenas a destrói. É regar suas raízes, O esforço correto, a paciência e a meditação regam as raízes da iluminação. Assim, ela desabrochará como um lótus em meu samsara. Bonito. Seria possível descrever esse processo de muitas maneiras, todas particulares e incompletas, úteis como estímulo, mas inúteis no essencial. Só a prática pessoal pode efetivamente conduzir à liberação. Assim, é melhor lembrar-se desse processo como um mistério, acessível à mente discriminativa, e experimentar a sua essência com a energia correta, sem pressa, com paciência e sem esmorecer. Isso, a gente está construindo os méritos, construindo as habilidades. É disso que a gente está falando. Né? A gente está mudando, deixa o eu lá, eu vou além do eu. Eu estou usando outros referenciais. Né? Recursos que eu não sabia, que eu não tinha aprendido, agora eu estou aprendendo a cuidar de mim. Esse é o ponto. Quem quer continuar a leitura? Posso continuar, João? Por favor. O esforço discriminativo, dual e ansioso pode acarretar graves dificuldades, algumas de difícil reversão. Diante da dor, em geral, todos se debatem como um peixe retirado da água, aflitiva, desesperada e descoordenadamente, sem capacidade de análise. Esse debater nem sempre é físico. A imaginação antecipa dificuldades,
cria situações aflitivas e se debate como se tudo fosse real. Mesmo os animais sonham, ganham e se agitam durante o sonho, em suas realidades imaginárias. Um outro mapa que eu quero que vocês façam é o mapa das crises. O mapa assim, quando foi que você se sentiu exatamente nesse ponto? Né? Desesperada, descoordenada, aflita, sem capacidade de análise. Relembre disso. Relembre se durou pouco tempo ou muito tempo. Mas assim, traga à tona quando foi que a mente se debateu. Isso é muito importante a gente entender, tá? Muito importante relembrar desses momentos na nossa vida. Muito importante. Tá? Pode seguir. Uma mente que se mantém focada no sonho pode vivenciar essa fantasia com muita realidade. Pode criar um mundo paralelo, gerar ansiedade artificialmente e saltar de alternativa em alternativa sem sossego, em desespero. Quanto mais se esforça para escapar, mais reforça a visualização do sonho mau. Assim, pelo fruto kármico de tanta energia focada na imaginação, mais aprisionada fica a mente, sendo capaz de ver somente seus falsos quadros. Tudo em volta é observado a partir dessa realidade particular. E como a dor por todos os lados, mesmo os gestos dos amigos são vistos como agressão. A mente torna-se incapaz de receber ajuda. Então isso às vezes é o nosso quadro por anos. Né? Eu estou focado numa fantasia específica da roda da vida, de qualquer um dos 6 reinos. Estou focado no desejo de agradar, estou focado no desejo de ter algo, focado no desejo de me envergonhar, estou focado na minha sensação de ser inadequada, ser inadequado, estou focado na sensação de ter alguém, estou focado na sensação de ser reconhecido, estou focado na sensação de me comparar, estou focado na sensação de me entorpecer, de me machucar os outros, o que quer que seja. E eu tento lidar com isso a partir desse ponto de vista. Enquanto eu usar esse ponto de vista, eu vou me debater. Eu vou criar mais justificativas, né? E não há como sair. Todos que quiserem me moldar, meu javali vai reagir e dizer não, é assim, é desse jeito. Eu sou incapaz de ver a diversidade dos fenômenos. Né? Pode seguir. A pessoa fixada no sonho cria uma linguagem própria em seu mundo. Dá nomes às suas sensações e medos, personifica, fala com elas, não tem descanso. O fluxo mental acelera-se, a angústia aumenta, a pessoa é incapaz de acalmar-se e focar algo lucidamente, pois é invadida pelo fluxo mental kármico gerado pela angústia visualizada pouco antes. Percebendo a impossibilidade de interromper a dor, pode chegar ao suicídio. Em todas essas etapas, o esforço, sempre dual e repressivo, é o combustível que mantém o processo. Em seu quadro mental, em meio à dor, a pessoa salta de opção em opção. E em todas a dor. Como resultado, há mais esforço e, consequentemente, mais dor. A insistência, a gente insiste em manter o mesmo referencial. Isso é uma característica de repressão nossa conosco mesmos. E é uma perspectiva sempre dual. A felicidade está externa. Não sou eu que tenho a felicidade. Não é uma experiência. É o mundo que tem a verdade sobre o que eu sou. É o outro que tem a verdade sobre quem eu sou. Então, eu sempre sigo um ciclo onde eu busco isso, estou me avaliando, me reprimindo, me castigando na minha relação em relação aos objetos, na minha disposição em relação aos objetos. Como se eu tivesse numa eterna luta com o mundo, com a vida. Então não tem como, não tem saída. Não tem saída. Esse é o panorama do eu. Todos nós vamos passar por isso. Todos nós, em algum momento, sentimos isso. A aflição, debatendo, porque eu quero insistir em algo. A vida diz, não é assim. E eu luto com isso. Eu luto com isso. Isso é curioso, né?
A gente foi muito treinado para lutar, né? Para buscar, para se afirmar. Muito interessante isso. Pode seguir, Lô. Mesmo o esforço dual de seguir no caminho espiritual para atingir estágios pessoais superiores a todos, sem realmente voltar-se para o benefício dos outros seres, pode acarretar esse quadro. Nesse caso, o processo começa quando a mente dividida olha a si mesmo como algo externo a ser transformado pela força. Portanto, Vocês lembram uma coisa, só uma coisa, Lô. Uma coisa que eu venho batendo muito com vocês. Nunca pensem que vocês não são Buda. Nunca pensem que tem um estágio para ser alcançado. Mesmo que a gente leia isso, não acreditem nisso. Já é. Você já é. Não tragam a dualidade para a prática. Apenas reconheça suavemente quem você é. Você é a fonte. Não há dualidade. Tudo que você escuta, tudo que você pensa, tudo que você... Mesmo as aflições, mesmo as tensões, são parte da fonte. Não há dualidade. Já há tudo em você. Então solte. Solte a dualidade. Pode seguir. Portanto, como destaca Sua Santidade o 14º Dalai Lama, a atitude correta que deve vir em primeiro lugar é a compreensão da dor de todos os seres e o esforço de se capacitar para poder ajudá-los. Sua Santidade diz que sua religião resume-se a amor, bondade e compaixão. No budismo, há um lema: fazer o bem a todos os seres, não criar sofrimento, dirigir a própria mente. Esse é o verdadeiro caminho. Sem essa base, o esforço é temerário. O esforço... Se você não se deslocar de si mesmo, se você tiver ainda usando a visão dual no campo espiritual, não vai rolar. Não rola. Porque não é um eu, não é tarefa de um eu. Sempre é um se debruçar sobre o mundo, sobre os seres, sobre a não pessoalidade. Então, a bodhicitta é uma forma de você reconhecer o espaço. É isso. Então, a gente vai treinar a olhar para os seres o tempo inteiro. Não é só para um ser, é para todos. Às vezes a gente se avalia em relação a um ser, porque é nosso objeto de apego. Mas não é isso. O apego, se você olhar todos os seres, não faz bem. Então é preciso ampliar nosso coração. É preciso a gente ser capaz de ir ampliando devagar isso. Para entender que todos estão precisando de nós. Todos estão precisando de uma mente que entenda que ela é fonte. Todos precisam entender isso. Sem exceção. Pode seguir. O esforço conduzido pela bondade é um grande fator de aceleração da prática. O esforço é muito mais facilmente conduzido pela imaginação do que pela determinação racional. Em seu livro Coração e Mente, O Caminho do Budismo Tibetano, o professor Alexander Berzin dá um exemplo. Uma mãe que teve um filho picado por uma cobra e precisa socorrê-lo, aprenderá muito mais rápido como neutralizar o veneno do que uma pessoa que está apenas estudando o assunto. E conclui: compreendendo a dor dos seres ao nosso redor, com os olhos de uma mãe amorosa, dedicando-nos a auxiliá-los, teremos êxito e rapidez em nosso esforço. Quer dizer, realizar ações para benefício dos seres contínuas. O corpo, fala, mente e energia. Melhor coisa que a gente pode fazer. Melhor coisa. Porque a gente está colocando energia na não pessoalidade. Além do eu. A gente está colocando energia nisso. Pode seguir, Ló. Em um artigo intitulado Compaixão e o Indivíduo, Sua Santidade o 14º Dalai Lama faz o seguinte comentário sobre o real significado da atitude de compaixão. Muitas formas de sentimentos compassivos estão misturadas com desejo e apego. Nosso desejo pode ser tão forte que a pessoa a qual estamos apegados aparenta ser boa, quando de fato é muito negativa. Temos a tendência de exagerar pequenas qualidades positivas.
essa é uma indicação de que o amor está sendo motivado mais pelas necessidades pessoais do que por um genuíno cuidado com outro indivíduo. A verdadeira compaixão não é somente uma resposta emocional, mas um firme compromisso baseado na razão. Assim, a atitude verdadeiramente compassiva não se altera mesmo quando os seres a quem nós nos voltamos comportam-se negativamente. Uma vez que os outros são seres humanos experienciando prazer e dor, justamente como você, não existe fundamento lógico para discriminá-los ou alterar seu interesse por eles quando comportam-se negativamente. Está ao nosso alcance, com o tempo e paciência, desenvolver essa compaixão. As fases preparatórias. Quer falar? Pode seguir. As fases preparatórias do budismo tibetano buscam adequar a atitude mental do praticante à forma mais apropriada para o progresso. É enfatizada a necessidade de voltar a mente para o benefício de todos os seres, bodhicitta. Referindo-se à atitude mental mais adequada à prática, Mestre Dodge escreveu em sua obra Gaduko Yojinshu, pontos a observar quando praticando o caminho. A atitude mental das pessoas hoje, mesmo entre as que praticam o Dharma do Buda, está extremamente afastada do caminho. Se os praticantes sentem-se estimulados a fazer algo, eles o fazem, mesmo sabendo que é contrário ao caminho. Se ao se aproximarem, ninguém os bajula ou lhes atribui especial respeito, relevam a prática, mesmo sabendo que está de acordo com o verdadeiro caminho. Isso é muito vergonhoso. Acalme sua mente e observe. Podemos chamar esse tipo de atitude de Dharma do Buda? Que grande vergonha! Que grande vergonha! O olho do Buda está vendo tudo. Isso é engraçado. Um praticante do Dharma do Buda não deveria praticar voltado ao seu benefício pessoal, à fama, ao lucro. Pratiquem apenas para proveito do Dharma do Buda. Os Budas têm grande amor por todos os seres vivos e os ajudam por meio da compaixão. Tudo o que fazem nem é para si mesmo, nem para os outros. É a forma usual do Dharma do Buda. Estou certo de que vocês já observaram que mesmo insetos e pequenos animais cuidam de seus filhos. Os pais passam por muitas dificuldades nessa tarefa, mas perseveram. Quando os filhos crescem, pais e mães nada recebem em troca, e ainda assim têm compaixão pelos jovens. Mesmo as pequenas criaturas têm essa atitude. Isso é muito similar à atitude de compaixão do Buda com relação a todos os seres vivos. Isso é muito bonito, né? A gente entender esse sentido de que o esforço correto é abrir o coração 3 vezes por dia. É abrir o coração para todos os seres sem exceção. Esse é um bom esforço. Os esforços da gente basicamente estão ligados aos 6 reinos, né? Manter o objeto de apego, manter o desejo de reconhecimento, manter a luta sutil, a comparação sutil, manter a carência, manter a ansiedade, manter a raiva, manter o entorpecimento. Esse é o nosso esforço. Mas os esforços corretos são ligados à não pessoalidade, a se abrir, né, progressivamente na direção de todos os seres. Se abrir não é expor alguém que é perfeito ao mundo, não se trata disso. Se abrir significa deixar a experiência falar o que precisa ser falado, entender o que precisa ser entendido, saber quem você é. A vida está o tempo todo perguntando isso para nós: quem você é? Qual é o seu papel? Como você vai realizar isso? Então, se a gente está falando de esforço, o esforço é fazer a pergunta certa. Sempre é esse. Pergunta dos seus 95 anos. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, a nossa prática, tudo que a gente faz está ligado a isso. Está ligado a essa compreensão.
Alguém quer falar? Tá dando para entender, gente? Tá? Luiz, você como passou muito tempo sem vir, você é obrigado a falar alguma coisa hoje. Calu também, que não estava vindo. Não vou falar besteira. Pode ser? Pode? Não. Não, o que eu estava achando interessante é que o texto em si, ele fala muita coisa interessante, né? Reflexiva. Mas parece que tem momentos que entra e tem momentos que não entra, sabe? Que apesar de eu me identificar em vários momentos, mas passa. Tipo, é, foram palavras bonitas. Passou, próximo parágrafo. E já tem outros momentos que internaliza, mas não é hoje não. Ah, mas isso é devagar mesmo. Mas é estranho, né? Isso é um Porque, processo. tipo, o que será que falta que alguns É, dias internaliza e outros dias nem mas isso é um mexe? processo mesmo. Tem dias que a gente pega pega de lado, tem dias que a gente pega de frente, tem dia que Que não pega. depende do dia. Tem dia que não pega, né? É mais outro dia, mais outra prática. Por aí vai. Aí eu vejo a galera elogiando, tipo, ah, que bonito, que não sei o quê, e eu fico querendo saber o que é que tá acontecendo com você que não tá acontecendo comigo. E como é que É, tá mas, entrando e comigo não? não, mas isso não precisa se comparar. Não, mas dá uma curiosidade, não é comparação. Mas aí tu pega o texto de novo e vai lendo. Mas e cada texto conecta com a gente, às vezes depende. Às vezes tu lê um livro 3 vezes. Aquele trecho só se revela na quarta vez. É isso, eu tô ligado. Então, assim, nunca. É sempre a questão do momento também. Não se precisa ser. Relaxa, tá tudo bem. É. Tudo bem. Eita, a Isla já mandou uma puxada de orelha aqui. Ela é dessas. Passou da hora. Vou desligar meu áudio. Então vamos fazer a dedicação. Amanhã a gente tem mais. Se vocês tiverem alguma questão, só falar no grupo, tá? Tá na hora do almoço também de algumas pessoas, né? Fazer a dedicação curta. Que a extensiva tradição do grande ordem se estenda por todo o espaço. E o esplendor dos tesouros espirituais, que são sua atividade iluminada, brilhe pelas 10 gerações. Que os sinais da virtude irradiem-se até preencher os cantos longínquos da terra, os ensinamentos durem e floresçam. Ken lo cho sum rin lu che zan lin sa sum cha pa pa dro nyu cho sum na wa da mi dra do sum gele show. Até amanhã. Beijo. Até. Espero que vocês estejam bem, estejam aproveitando essa maratona. Luiz, se Vou tu quiser, pegar te conto que eu achei bonito, assim, para tu ver se